Gibson? E aí, Gibson, quanto tempo eu tenho hoje, Gibson? Quanto tempo eu tenho hoje? 4 horas. Amém! Eu gosto de Gibson porque Gibson me deixa bem tranquilo aqui. Eu preparo uma pregação para 2 horas, ele fala que eu tenho 4. Dia das Mães. Quantas mães bonitas. Irmã Céia, a senhora sabia que você era uma mãe muito da bonita? Não, não sabia não. Pois fique sabendo que é. Eu acho. Tô não, minha irmã. A senhora é uma mãe muito da bonita. Pode sair daqui sabendo isso hoje, tá? Dia das Mães. Cadê? Posso ir, Nanda? Posso? Então nós vamos falar hoje de mães imperfeitas. Gestam, então, ou podem pelo menos gestar. Tem umas que não quer saber. Mas mães imperfeitas podem gestar, sim, propósitos divinos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir a tua presença nesse momento. O Senhor fala aos nossos corações assim de forma tão tranquila, com paz, com serenidade, enchendo o nosso coração de alegria, de sossego. Teu Santo Espírito esteja aqui, Senhor Deus, eu esteja escondido à sombra da tua cruz. Eu não quero falar nada que é motivo. Eu quero que teu Santo Espírito calente o nosso coração, porque é a tua palavra que tem que falar as nossas vidas, tão somente a tua palavra. Existem corações aflitos aqui hoje, a gente sabe disso. Muitos corações aflitos. Portanto, Senhor Deus, esteja aqui falando aos nossos corações. Que seja um dia de celebração, que a gente saia daqui, Senhor Deus, mais felizes, melhor do que nós entramos, e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu queria autorização suas. Posso, irmão Antônio? Você nem sabe o que eu perguntar que eu vou pedir. Irmão Antônio é tão bom que ele já me autoriza sem nem eu. O Jô perguntou para mim hoje, quanto tempo você vai pregar hoje? Eu falei, eu cronometrei 32 minutos. Agora, eu acho que eu já gastei 5, que não estava na previsão, tá vendo? Mas enfim, eu preciso da autorização suas hoje, que eu quero falar algumas coisas a respeito de coisas pessoais, mas que não é a respeito de pessoais minha. Tem a ver com minha vida. Eu não sou protagonista, mas tem a ver com a minha vida. Mas diz muito a respeito da minha vida, de minha mãe, talvez de meu pai também. Meu irmão Antônio, o senhor já teve, assim, lembranças que é muito queridas para você a respeito de seu pai e sua mãe? Tem, não tem? Todos nós temos, né? Eu aprendi com meu pai, desde muito cedo, profunda disciplina. Jô, quem sabe aqui quem é Jô? Só 2 pessoas sabem. Jô é só para os íntimos. Jô é Jace, porque aí na família dela chama ela de Jô. Tá vendo? Meu pai me ensinou a ter muita disciplina com a educação financeira, sabe? Então eu sou muito disciplinado na educação financeira, porque ele falou, meu filho, é o seguinte, você só compra uma coisa quando você tiver dinheiro para pagar. Você tem dinheiro para pagar? Tem, então compre. Você não tem, não compre. Meu pai nunca teve uma dívida. Pense nisso. Nunca. O homem morreu quase 100 anos. Nunca teve uma dívida. Eu achava interessante meu pai que ele juntava o dinheiro para comprar uma coisa. Aí quando ele juntava o dinheiro, ele ia comprar. Chegava, seu menino, quanto que é essa televisão? Seu Manel, R$900. Ele já tinha os 1.000. Olha, eu te dou 800. Você quer? Ô, seu Manel, desculpa, mas não posso não. Mas eu divido para o senhor 10 vezes. Homem, eu não estou falando de dividir não. Quero saber quanto você vai fazer para mim. Não dá, seu Manel. Então, desculpa, eu vou procurar outro lugar. Ele juntou 1.000, acabaram comprando por 800, irmã Carminha. Mas à vista. Nunca teve uma dívida. Ele me ensinou, meu filho, nunca deixe um cobrador bater na sua porta. Com minha mãe, Mari, eu aprendi uma coisa muito bacana. E tem a ver com esses dias que nós estamos. Por isso que eu estou com muita saudade de minha mãe nesses dias. Então, uma coisa muito bacana, que é assim, naquela época chovia muito em Minas. Na nossa época, irmã Dulce, quando nós éramos pequenininhos, chovia muito, não é verdade? Agora chove menos, mas naquela época chovia muito. E eu era um menino muito traquino, ficava muito na rua aprontando. Mas quando chovia, fazia o quê?
Tinha que ficar dentro de casa. E eu lembro com muita saudade, com muito carinho, com muito prazer, que eu ficava preso dentro de casa, irmão Evandir. Mas minha mãe tinha uma técnica que era um negócio que até hoje é muito saudável para mim. Ela nos sentava, ou me sentava, eu lembro de mim, não sei os outros, mas de mim eu lembro. E a gente começava a aprender coisas muito legais. Interpretação de texto, colocava uma música, da música popular brasileira, e ela me explicava o que significa dizer aquela música. Minha mãe leu a Bíblia 40 vezes, de cabo a rabo, de capa a capa. Então ela me ensinava as interpretações da Bíblia, exegese pura, exegese desde pequenininho. Minha mãe me ensinava a decorar os salmos. Isso tudo que minha mãe fazia era com uma coisa muito saborosa. Ela primeiro fazia uma farofa. Rapaz, então hoje quando amanhece o dia, Gibson, chovendo, sabe aqueles dias que a gente fica com preguiça de levantar da cama? Ou que a gente está de tarde assim, aquela chuvinha saborosa. Entendeu, Beto? Menino, me dá uma vontade insuportável de comer farofa. Então as amigas de Josi tudo sabem, quando o Josi vai para a escola e está chovendo, falei, ei Josi, Moisés hoje vai estar lascado, hein? Vai fundar o dente na farofa. Farofa tem muito a ver com minha educação cristã. Minha mãe não era perfeita, de fato não era. Irmã Céia, a senhora não é perfeita. Irmã Vera, a senhora não é perfeita. Nós ninguém aqui tem aqui imperfeito, nós somos seres humanos imperfeitos. A Bíblia está cheia de gente imperfeita. E eu acho muito bacana a Bíblia, a credibilidade da Bíblia está exatamente nisso, de mostrar as imperfeições das pessoas. Sabe, Nanda? Lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus, é colocado assim de forma magnífica o que eles fizeram de bacana na Bíblia. Mas a Bíblia também, lá na história deles, mostra as presepadas que eles arrumavam. Abraão, grande herói da fé, pai da fé. Mas esse camarada, Deus prometeu para ele que ia fazer dele uma grande nação. E ele não teve capacidade de esperar. E ficou, sabe com quem, irmão Antônio? Pegou uma serva da mulher dele e teve com ela um filho. Complicou a vida que até hoje palestinos e judeus não se entendem. Presta atenção, esse é Abraão, pai da fé. Sara, a mulher dele, foi quem induziu ele. Vai lá, não estou dando conta mais, já estou velhinha, não vou ter mais filho. Abraão caiu na dela, foi ficar com H. Mas Sara também está lá na galeria dos heróis da fé. Está lá. Compreende como é que Deus usa gente imperfeita? Depois vem Moisés, grande legislador. Moisés matou um cara numa briga de rua, cara. Há uma confusão lá na rua, matou um egípcio. O grande legislador está lá na galeria dos heróis da fé, com destaque. Davi, pense num sujeito. Eu tenho um amigo que fala assim, olha, o céu que Davi está, eu não quero estar não. O cara era, eu ia quase usar uma palavra aqui, mas ele era cretino. Mas um dia ele falou assim, Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas Davi era pior que Moisés. Moisés matou um cara de raiva. Sabe o que Davi fez? Ele premeditou a morte de uma pessoa que era o mais fiel guerreiro dele e defensor, para ficar com uma mulher que era muito bonita. Era porqueiro ou não era? Você imaginou? O cara premeditar e mandar matar o mais fiel guerreiro dele, Urias, para ficar com a mulher dele. Homem segundo o coração de Deus, Deus usa gente imperfeita. E aí nós vamos caminhando. Nada é escondido na Bíblia com relação ao comportamento dessas pessoas. A cultura judaica, as mulheres, tinham menor valor. Às vezes as mulheres para sair de casa tinham autorização do marido. A cultura judaica é assim, sabe o que o Senhor Jesus vai fazer? Parem com isso, gente. Tem isso não, mulher tem valor. Muito valor. Eu fico fascinado com isso que Jesus fez. Podia nascer de qualquer maneira. Prefere nascer de uma mulher, Nanda? Nenenzinho nasce numa barriga.
todo frágil. Nanda, já parou para pensar nisso? Que o Deus do céu nasce de forma frágil na barriga de uma mulher? Mas não é um negócio de doido? Como é que o cara se esvazia, o próprio Deus se esvazia tanto para se tornar uma criatura tão frágil? E você já viram a fragilidade de um bebê? Então as mulheres também não escaparam, não. As mulheres eram, a despeito da falta de credibilidade, né? Jesus escolhe vir através de uma mulher. E quando Jesus ressuscita, quem é que está lá para anunciar? Uma mulher. Essa coisa ganhou credibilidade exatamente por causa de uma mulher. O evangelista não esconde, porque ele podia muito bem esconder, né? Olha, mulher não tem credibilidade, como é que nós vamos fazer? Falar com uma mulher, viu Jesus ressurreto? Quem é que vai acreditar nisso? Veja como é que a Bíblia é interessante. Mas é um fato tão grande e tão extraordinário que uma mulher que relata veio pela primeira vez. E Deus vai usando algumas mulheres maravilhosas na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus tem 4 mulheres só. 4 mulheres. Mães de Jesus. A primeira dessas mulheres chama Tamar, está lá em Mateus. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver que está lá em Mateus 1:3. Ela é a primeira mulher na genealogia de Jesus. Ela chamava Tamar. Deixa eu falar bem breve para vocês a historinha de Tamar, para vocês entenderem como é que Deus trabalha na vida da gente. Judá era um dos irmãos de José. Você lembra que os irmãos de José pegaram ele e venderam de escravo para o Egito? Esse Judá era um dos irmãos de José. Judá teve 3 filhos. Um dos filhos chamava outro filho chamava Onã e outro filho chamava Selá. 3 filhos. Aí Judá fala, vocês precisam casar. Arranja Tamar para casar com o mais velho. O cara da porqueira, Deus acaba com o barato dele. Ele morre. Aí Judá fala, então agora você vai casar com Onã. Sabe, meus irmãos, só tem adulto aqui, não é? Sabe por que Onã fazia? Onã ia para a cama com ela. E para não deixar herdeiro da mulher que foi mulher de seu filho, ele interrompia o coito, Nanda. Derramava o sêmen no chão. Era cretino ou não era o cara? Deus falou, você não vale nada não, cara. Ele morre também. Fica o miúdo. Esse miúdo chamava Selá. Aí Judá fala, não. O terceiro eu não vou dar para casar não. Tamar fica sem casar. E ele fala com ela, vá para a casa do seu pai. Vá se lascar para lá. Meus irmãos, olha o que acontece. Ela fala, tá bom, beleza, eu vou à casa do meu pai. Ela se veste de prostituta. Atrai o cara. Judá deita com ela. A Bíblia fala deita, mas ele fez foi outra coisa. Ou não? Ficou grávida. Na hora de pagar a prostituta, ela não estava vestida de prostituta? Na hora de pagar, o homem não tinha dinheiro. Aí fala com ela, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou te mandar um cabritinho aí para te pagar. Beleza. Pode vazar então. Mas deixe uma garantia, eu sou prostituta, mas não sou tola. Aí, tá bom. Deixou o cajado dele. Cajado é uma coisa de valor. Caçou o tempo, a barriguinha dela cresceu. Tamar. A rádio da fofoca, que tudo quanto é lugar do mundo existe, aquele tempo existia também. Falou, aquela sua nora, é nora que fala quando é mulher do... É nora, né? Eu tenho uma confusão com esse negócio. Mas é nora é fácil de decorar, né? Então a nora, a sua nora é uma quenga, ela está grávida e ninguém sabe quem é o pai. Aqui fala é quenga, né? É prostituta, ela não tem um filho, não sabe nem quem é o pai. Resultado, ele fala, traz ela, uma tela, queimar viva ela. Olha, o cara tinha ficado no bem bom com a mulher, agora queria queimar ela viva. Percebeu, Marcelo, como é que a humanidade é? Toda a vida foi sem noção? Resultado, traz a menina para ser queimada viva. Ela fala, não tem problema não. Sabe quem é o pai? O dono desse cajado.
Quem era o dono do cajado? Quem era o dono do cajado? Judá. Sabe por que uma criatura dessa, meus irmãos, está na genealogia de Jesus? A Bíblia esconde alguma coisa? Porque era uma mulher inconformada com a injustiça. Eu vou ser mais rápido agora. A segunda que está na genealogia de Jesus, nós vimos aqui a semana passada. Quem esteve aqui aprendeu. Raabe. Raabe era realmente prostituta. Não fingiu ser não. Ela era, porque se não era, ou era, ainda era dona de prostíbulo. E ela, nós aprendemos aqui a semana passada, que era uma mulher que literalmente ficava em cima do muro. O senhor estava aqui a semana passada, irmã Carminha? Pastor Antônio falou que essa mulher ficava em cima do muro. E ela ficava em cima do muro, e nós aprendemos aqui a semana passada que ela tinha pelo menos 4 características, 4 coisas que podia aprender com ela. Primeira coisa, que ela sabia reconhecer a soberania de Deus. Segunda coisa, que ela sabia reconhecer os sinais de Deus. A terceira coisa, que ela sabia que Deus é no Senhor nos céus, mas ela é também na terra. E a quarta coisa, ela não vivia em cima do muro, mas quando ela desceu do muro, ela desceu para o lado certo, ela desceu para o lado de Deus. Resultado, Raabe confiava em Deus. Terceira mulher na genealogia de Jesus. Ruth. Ruth nós sabemos tudo, né? Nós estudamos Ruth aqui um mês, não foi? Ruth era uma moabita. Moabita. As mulheres moabitas, meus irmãos, pense numas mulheres piriguetes. Hoje a gente fala piriguete, né? Mas não era flor que se cheira, como dizia minha mãe. Arqui-inimigo do povo de Israel. E Ruth era uma moabita, desse jeito. Mas Ruth tinha uma coisa muito bacana, que quando ela conheceu o Deus de Israel, ela falou assim: o seu Deus é o meu Deus. Adotou Noemi como mãe. Adota Noemi como mãe. Ruth é um exemplo de mãe, um exemplo de avó, um exemplo de bisavó. Esse aqui, para a gente saber que Ruth era uma mulher de perseverança. Obrigado, Mari. Mari está me ajudando a pregar. Mari construiu comigo o sermão também, né? A quarta mulher, Mari, antes que eu me esqueça, foi Betseba. Está aí também em Mateus. E é engraçado que em Mateus o evangelista nem fala o nome dela, a pobrezinha. Mas fala que ela era mulher de Urias. Toda a vida a Bíblia tratou ela como mulher de Urias. Por que ela está na genealogia de Jesus? Deixa eu falar para vocês bem rapidinho por que foi. Urias era o melhor soldado de Davi, o cara que mais defendia Davi. Um dia Betseba está lá tomando um banhozinho de sol, Davi olha para ela, aquele mulherão. Eu, às vezes, quando vou pregar sobre isso, falo tipo Josi. Josi fica todo alegre. Aí, é uma mulher um luxo. Então, e Betseba, você não faz ideia. Você não tem noção, Josi. Você está falando Josi tu, né? Ah, pensei que era tu. Mas então, Josi é um luxo. Mas você também é um luxo, não é, Gibbs? Cadê Gibbs? Mas, portanto, ele quis ficar com essa mulher, meu irmão. Ficou com Betseba. Betseba persevera com Davi, até quando ele está velhinho. Quando ele está velhinho, não está dando nem conta mais, um dos filhos dele com outra mulher, e essa outra mulher tem um nome bem sugestivo, ela chamava Agite. Era bem bacana, né? Agite, ela tem um filho chamado Adonias, e Adonias fala: agora eu vou ser o rei, pronto. Mas naquela época tinha uma coisa muito interessante, a gente escutava os profetas, os reis escutavam os profetas, e Betseba fala: mas não é para ser Adonias, não. Davi queria que fosse Salomão. Vai falar com Natã. Eu tenho admiração por Natã. Mas essa é outra pregação. Mas eu já falei várias vezes, quando eu chegar no céu, depois eu queria encontrar algumas pessoas queridas para mim, como meu pai e minha mãe, Natã vai ser um deles, porque eu gosto muito desse camarada. Ele colocou o dedo na cara de Davi assim e falou: esse cara é você. Bom, essa é outra pregação. Viu, Jô? Mas então ele fala com Natã, e Natã fala: não, o rei é Salomão. E ela vai lá e fala com Davi, e Davi fala: é Salomão, rei de Israel. Meu irmão, se não fosse Betseba, a coisa tinha desandado para o povo de Israel. Mas Davi teve... Mas a Bíblia narra uma mulher também, mãe biológica de Jesus. Quem foi?
essas 4 mulheres do antepassado de Jesus, todas essas 4 mulheres têm características muito bonitas. Elas tiveram inconformismo com a justiça, confiava em Deus, perseverança, paciência, mas Maria foi a mulher mais submissa que a humanidade já teve à vontade de Deus. Irmã Céia, você já imaginou naquela época uma mãe solteira, caipira, matuta, não ter como explicar a gravidez dela? É ou não é uma mulher admirável? Maravilhosa, mais abençoada entre as mulheres. Então a Bíblia traz muitas histórias de muitas mulheres. E hoje, especialmente, eu quero fazer em homenagem à minha mãe, falar para vocês a história de uma mulher também que eu amo de paixão, que a Bíblia fala muito pouco a respeito dela. Essa mulher chamava Joquebede, era mãe de Moisés. É minha mãe? Não, por coincidência, mãe de Moisés. Por isso que eu falei que é homenagem à minha mãe. Joquebede significa Deus, Yahvé é a glória. Olha que coisa maravilhosa, Yahvé é a glória. Pouco a gente se sabe a respeito de Joquebede, muito pouco, irmã Vera. É assim, em Êxodo 20, fala que ela casou com um sobrinho. Arão, que era o marido dela, era sobrinho dela. Naquela época isso era muito comum, viu, Jô? Não assuste não, era normal. Até hoje tem tio que casa com sobrinha, sobrinha casa com tio. E depois vai falar lá em Números 26:59 que ela era filha de Levi. Portanto, ela veio da tribo de Levi, era uma levita, igual Lugo. Teve 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Esses 3 camaradas. Somente Moisés que fica nessa fama toda. Nós estamos falando hoje de propósito. Joquebede tinha todas as virtudes que aquelas outras mulheres que nós falamos ela tinha. Ela não se conformava com injustiça. Vocês vão ver isso aqui hoje. Joquebede ela confiava demais no caráter de Deus. Totalmente no caráter de Deus. Era uma mulher super perseverante, como Ruth foi, paciente, resignada, como foi Betseba, e totalmente submissa à vontade de Deus. Uma mulher que pouco aparece na Bíblia. Deixa eu falar para vocês entenderem o contexto. Como é que acontece essa coisa de Joquebede? Que situação que ela apareceu, que ela ficou. Você lembra que o povo de Israel teve fome lá em Canaã e eles foram para onde? Para o Egito. Quem era o governador do Egito? José. Porque teve fome, os irmãos de José venderam ele para o Egito, não foi? José fica importante, vira governador, enche os silos de comida e vira governador. Aí o povo vai para lá para o Egito buscar comida. Sabe quantos foram, irmã Céia, naquela época? Em torno de 70, 75 pessoas, só. Chega lá, são super bem recebidos. Afinal de contas, José tinha salvado a pátria, né? Resolvido o problema. Você sabe por que aconteceu isso? Porque naquela época, a dinastia que estava governando o Egito era a dinastia dos Ixos. É uma coisa que a gente precisa entender isso. Porque a gente fala assim, mas por que aconteceu isso? Depois eles ficam lá e são expulsos de novo. Quando eles chegam no Egito, reparem, os governantes do Egito não eram egípcios. Eles eram de uma dinastia chamada Ixos. 18ª dinastia, na 18ª, entra um faraó assumindo o trono que nem sequer sabia da história de José. Nem sabia que José tinha existido. Então presta atenção, passou muito tempo. Nessa época eles já eram 2 milhões de pessoas. Resultado? Como é que o tempo mudou? Esse povoaréu todo tornou-se um perigo para os egípcios. Só que agora os egípcios eram egípcios que governavam, os faraós eram egípcios. Então eles falaram, agora nós vamos acabar com essa presepada desse estrangeiro governando nosso país. Colocou os hebreus tudo como escravos. A situação mudou. Então agora nós estamos diante dos hebreus escravos. E sabe o que esse faraózinho resolveu fazer? Ele fez uma coisa que eu tive dificuldade de entender. Ele falou, nós vamos matar todos os meninos que nascerem. Por que os meninos, né?
Por que os meninos? Então ele deu uma ordem para as parteiras. Todo menino que nascer é para... As parteiras, imagina quantos meninos nasceram. E a Bíblia fala o nome de 2 parteiras especiais. Acho que é para exatamente para a gente assim celebrar as mães. Mães. Mulheres parteiras. Vai matar filho, Josi? Nunca, né? Nunca. O erro do faraó foi esse, pedir mulheres para matar filhos. Mães não matam filhos, nem de outra mulher. E 2 mulheres têm nome muito especial destacado. Ela chamava Séfora, Cifra e Puá. Elas não obedecem à ordem do faraó. E elas têm uma explicação muito interessante. Elas falam, faraó, quando a gente chega lá, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente chega, os menininhos já nasceram. Tá bom. Vou mudar a estática agora, vocês não são confiáveis. Agora, a partir de agora, se nasceu menino, é para jogar no Nilo. Jogue no Nilo. Então agora não são as parteiras, agora é os soldados. Chegou na escravidão, imagina, 2 milhões de pessoas, aquelas mulheres todas nascendo, né, menino. Nasceu o menino, jogue no Nilo. Joquebede resolve ficar grávida num momento desse. E por que menino, né? Os meninos não iam ficar fortes no futuro para ser os escravos fortes. Então o cara fazia um projeto contra ele mesmo, né? Então a ideia dele, irmão Antônio, era assim, que os meninos, exatamente porque ia ficar forte, guerreiros, coisa e tal, podia se rebelar de novo e tomar novamente, imagina, 2 milhões de hebreus, podia tomar novamente o trono. Resultado disso é que ele resolve fazer com que os meninos fossem mortos e as meninas sobrevivessem, porque na estratégia dele era mais ou menos o seguinte: era muito mais fácil casar os egípcios com as hebreias, e nesse caso eles teriam mais facilidade de fazer o domínio, porque miscigenava a raça e aí dominava com mais facilidade. Entendeu, José, a estratégia? Mas nessa confusão de matar menino, jogar no Nilo, Joquebede engravida, Moisés está a caminho. Aí, José, aí complicou. Abra sua Bíblia então em Êxodos para mim. Vamos começar a pregar agora. Abra aí Êxodos 2, vamos ler rapidinho. O nascimento de Moisés. Está indo bem, irmã Zé? Até agora está tudo tranquilo? Estamos compreendendo? Está igual uma historinha de uma série, não está? Mas vamos lá, o nascimento de Moisés está em Êxodo 2, começando do verso 1. Fique com a Bíblia aberta, porque agora nós vamos aprender umas lições, apenas 2 lições com essa mulher extraordinária chamada Joquebede. Todo mundo achou? A irmã Carminha diz assim a palavra de Deus, eu gosto dessa versão. E foi um varão da casa de Levi, e casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, vendo que era formoso, bonito, escondeu ele 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, betume e pez, é minha cor de pinche, pondo nela o menino, pôs junto ao junco da borda do rio. E a irmã do menino postou-se longe para saber se havia o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava. O nenenzinho estava chorando. E moveu-se de compaixão e disse: esse menino é um hebreu. Então disse sua irmã, a filha de Faraó:
Eu irei então chamar uma ama hebreia que cria este menino. Eu posso? A Miriam perguntando, eu posso lá buscar uma ama hebreia para cuidar do nenenzinho? Olha a tática. E a filha de Faraó disse, vai. E ela foi e chamou a sua mãe, chamou a mãe de Moisés. Que legal. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ele o trouxe para a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou pelo seu nome Moisés. Porque lhe disse, porque das águas o tenho tirado. Vamos tirar aqui algumas lições dessa mulher maravilhosa. Primeira lição, meu irmão, que eu queria aqui compartilhar com vocês hoje a respeito da vida de Joquebede, é que quando Deus tem propósitos na vida da gente, e na vida de Joquebede foi assim, incertezas não muda os propósitos nas nossas vidas. Irmã Céia, incertezas não muda propósitos. Entendeu, irmã Céia? Nós vivemos momentos de incertezas na vida, mas não muda os propósitos para o qual Deus nos criou. Entendeu, irmã Céia? Preocupações, problemas que nós temos, irmão Antônio. Não adianta a gente ficar sofrendo por antecipação. Não adianta a gente precipitar. As incertezas não podem viabilizar o propósito que Deus tem na nossa vida. Joquebede engravida na hora terrível. Ela sabia o que ia acontecer com Moisés. Agora presta atenção no que vai acontecer. Se fosse menina, bênção pura. Sim ou não, Aninha? Por quê? A Aninha não estava aqui, mas ela sabe, tá vendo, menino? Se fosse menina, bênção. Se fosse menino, Nilo. Meus irmãos, se coloque no lugar dessa mãe, mandou-se. Já pensou em mandou-se? 9 meses de incerteza e angústia. 9 meses. Tinha ultrassom naquela época? Ela só tinha 2 alternativas. Ou eu aborto, para não correr o risco. Aborto é coisa de Deus. Ou então eu espero. 9 meses de espera, Gibson. Sem saber, com 50% de possibilidade. Pode ser menino, pode ser menina. Meus irmãos. Eu não sei, mas eu acho que eu fico pensando assim, toda vez que eu estou preparando a mensagem, eu fico colocando no lugar, sabe? Eu acho que Joquebede, Arão, ele ficava assim, torcendo, olhando a barriga, tomara que fosse menina, tomara que fosse menina. Tomara que fosse... Era uma decisão muito dura, gente. Se fosse menino, tinha que jogar no rio. Vocês têm que entender uma coisa no contexto, porque eles eram escravos. Era tudo montuado. Tendas. Joquebede, por 9 meses, ela não aceita a injustiça da lei. É menino, tem que morrer. Não aceito isso. Joquebede, por 9 meses, ela fala, eu confio no Deus de Israel. Por 9 meses, Joquebede fala, eu vou perseverar com fé. Seja o que Deus quiser. Por 9 meses, Joquebede fala, eu vou esperar com paciência, eu não preciso precipitar. Por 9 meses, ela se coloca totalmente submissa à vontade de Deus. Totalmente submissa, seja o que Deus quiser. Foi ou não foi assim? Ela abortou Moisés? Nossa vida, meus irmãos, é assim, sabe? Às vezes a gente está diante de situações, dilemas. É ou não é, Mari? Que a gente não sabe o que fazer. É ou não é, Mari? Nessas horas, Mari, a gente precisa exercitar todas as virtudes de Joquebede.
Vou ler de novo para você, Mari. Nessas horas, Mari, de a gente não sabe o que fazer, a gente não pode aceitar a injustiça. A gente precisa confiar no caráter de Deus, Mari. A gente precisa perseverar. Esperar com paciência, Mari. Mas principalmente ser submissa à vontade de Deus. Chora não, viu, Josi? Você tem um negócio de ficar chorando quando eu estou pregando, que é dureza. Você chora daí, eu choro de cá. Então, meu irmão, Mari, se você está vivendo um momento assim, Mari, peça a Deus orientação para Ele não deixar você precipitar em nada, meu irmão. Tenham muito cuidado para não atrapalhar o propósito que Deus tem na sua vida. Segunda lição que Joquebede nos ensina. Faça tudo! 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 Tudo, Josi. Tudo! Tudo é tudo. Não é um pedaço, não é tudo que está ao seu alcance. Tudo! O que você não pode fazer, quem vai fazer é o eterno Deus. Faça tudo! Mas Deus vai fazer o que você não pode fazer. O menino nasceu. Moisés nasce. O menino era bonito. A Bíblia fala que ele era formoso. Aliás, é um defeito dos Moisés. Meus irmãos, agora o problema existe. O menino nasceu, é real. Ele nasceu. Acabou a expectativa. Agora Moisés existe. Joquebede esconde ele 3 meses, irmã Carminha, 3 meses. Mas agora como é que vão fazer? E eu fiquei pensando, como é que ela conseguiu esconder esse menino 3 meses, Josi, no meio de escravos? Porque bebê chora ou não? Hoje de manhã cedo um bebê lá, um menino lá inconveniente, lá no prédio, todo dia ele me acorda às 6 horas da manhã, e olha que eu moro no terceiro andar, ele mora no primeiro, hein? Todo santo dia esse menino me acorda às 6 horas da manhã, porque bebês choram. O soldado está passando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e Moisés mudo, carado. A Bíblia diz que Moisés tem a língua pesada. Eu fiquei pensando hoje, acho que é por isso. Aí tocou o paninho na boca dele para ele não chorar. Bebês não choram? Bebês comem ou não? Bebês comem. Lembrem, meus irmãos, Joquebede precisava alimentar Moisés, e ela era uma escrava. Essa mulher tinha que ter muito leite para alimentar esse menino. Escrava. Ela não tinha seguro-desemprego, não, nem auxílio, família, essas coisas que tem hoje em dia, não. Ela tinha que se virar. Mas Joquebede estava se virando, não deixando Moisés chorar. Joquebede não estava dando conta do recado para possibilitar que o Moisésinho comesse. Mas tem uma coisa que o Joquebede não podia fazer, Gibson. Crianças não adoecem. E a tal da icterícia, que tem que pegar sol, gente? Essa era parte de Deus. Senhor, eu não vou deixar o meu neném chorar. Se ele chorar, eu acalento ele nos meus braços. Senhor Deus, eu vou dar leite para esse bebê. Eu não sei como, mas ele não vai passar fome. Mas eu não tenho como fazer o sol aqui dentro dessa tenda. Essa é por sua parte. Nem um pouquinho de icterícia no pequeno Moisés. É providência de Deus ou não? Mesmo assim, chega um momento que não tem mais jeito. Moisés tem que sair de dentro da tenda. Entra em ação o segundo plano de Joquebede. O que Joquebede faz? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar uns juncos, vou fazer uma arca, por isso que eu gosto dessa tradução, arca. Arca! Não é um cestinho, uma arca. Arca não afunda. Arca tem betume, arca tem piche, arca flutua.
Eu vou fazer uma arca. Eu vou... Sabe, meus irmãos, entenda isso. Faça o que é possível com o que você tem disponível, meu irmão. Não fique inventando, não tenho condições disso, não tenho condições daquilo, eu não tenho aquilo, eu não tenho... Faça com o que você tem disponível, use o seu junco. Joquebede não foi na Ferreira Costa comprar uma arca, não. Ela fez com junco. Ela não tinha desculpa, não tinha supermercado aberto. Mas Joquebede também fez uma coisa muito interessante, Macéia. Ela mandou Miriam ficar vigiando Moisés. Orar e... Não adianta ficar só orando não, meus irmãos. Vou orar, faça a sua parte, meu irmão. Vigie. Ela colocou Miriam para ficar vigiando o menininho, o nenenzinho. Nós precisamos aprender essa coisa. A parte de fazer o junco, irmão Antônio, de fazer a arquinha era dela. Isso cabia a ela fazer. A parte de mandar vigiar era dela também, irmão Antônio. Mas quando Moisés foi colocado no rio, meus irmãos, aí tem que ser com Deus. Porque o rio tem crocodilo, o rio tem hipopótamo, o rio tem correnteza, é com Deus agora. Mas eu tenho que pôr no rio. Aí tem que acontecer a providência, Jace. Faça a sua parte e confie em Deus, a providência que Ele tem que fazer. Irmã Dulce, é assim que funciona. Aí ela fala, a princesa vai tomar banho no rio. Na hora, no dia, no lugar. Que a arquinha está lá presa nos juncos. Você, se for cético, vai dizer assim, mas Midian devia ter cronometrado, sabido. Midian não tinha agenda da princesa não, gente. E pode ser que também, que ela ficasse espiando isso e colisando, mas no dia que ela colocou lá, a princesa foi. Entendam isso. A Bíblia não fala que ela ficou planejando o dia que a princesa fosse, não. A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, no verso 4 e 5, você vai ver assim, ela ficou observando para ver o que poderia acontecer com uma arquinha que estava lá. A princesa viu o cestinho flutuando, irmã Vera, manda as criadas olhar, vê um bebê chorando. O bichinho ficou sem chorar 3 meses. Agora estava lá, com o negocinho tampado, sol quente. Ele... Ela se encanta com o bebê. Ela fala, é um bebê hebreu. Deus manda uma flecha, irmã Céia, igual aquelas do Cupido. No coração dela, ela se move de íntima compaixão pelo bebezinho. Percebe a ação de Deus, Kipson? Porque ela era filha de quem? O que ela tinha que fazer? Dar exemplo. É um hebreuzinho, a gente tem que jogar no rio. Com que cara que eu vou falar com meu pai, que nós já chamamos um hebreu, a ordem dele é matar. É ou não é? Compaixão. Aí Miriam aparece. Viu, pastorzão? Miriam aparece e fala assim, a senhora quer que eu arrume uma ama para cuidar do nenenzinho? Meu irmão, presta atenção. Não estava muito na cara que era um teatro, não? Está lá o barquinho, está lá a cestinha. Aí, de repente, quando ela abre, se move de íntima compaixão pelo bebê, aparece uma pessoa do nada e fala, a senhora não quer que eu arrume uma ama hebreia para cuidar do nenenzinho? É ou não é armação? Sim ou não, irmão Vandir? Estava na cara ou não? Ainda a providência de Deus, meus irmãos, aí vem propósito, entendam isso.
Essa princesinha, não é o que os filmes de Hollywood mostram, não. Ela era quase uma criança, uma pré-adolescente. Ela não tinha noção disso que nós temos, não. Ela se encanta com o bebê. Primeiro. Segunda coisa, a compaixão dela foi tão grande por aquela criança que, se ela sabia disso, ela fez de conta que não sabia. Que coisa maravilhosa, né? Como é que Deus trabalha nos processos. O verso 9 fala a respeito disso. Ela cria, fala com o Joquebede: eu vou te entregar esse neném para você cuidar. Agora, Josi, presta atenção na providência, como é que Deus... Minha mãe fala: meu filho, quando Deus faz um negócio, Ele não deixa o trem pelo meio do caminho, não. Ele faz um negócio, é bem feito. Quando o Joquebede chega, ela fala: eu vou te dar esse bebê para você cuidar. Vou te pagar para você cuidar dele. Ei! A escrava agora é remunerada, pastorzão. Deixou de ser escrava para ganhar para cuidar do filho. Deus que eu creio. Você crê nesse Deus? Ganhar para cuidar do filho agora. Propósito. Entendeu, Mari? Como é que Deus trabalha nas nossas vidas? Meus irmãos, pais e mães, crianças, sei lá, quem está todo mundo aqui, quem está compreendendo, o levita Hugo, a bonitona ali, Graça, Dona Josi. O ordinário é por nossa conta, Josi. O ordinário, o raso, é para nossa conta, o extraordinário é por conta dele. Entendeu? Porque Deus move o universo inteiro, tira Júpiter do lugar, muda o Sol de lugar. Desloca a África do lugar. Faz o que é preciso fazer, meu irmão. Mas não move uma palha, uma agulha para fazer o que é nossa responsabilidade. Entenda isso, Deus move o universo para fazer a parte dele, mas não move uma palha para fazer o que é nossa obrigação. Você quer que o propósito de Deus não cumpra na sua vida, irmã Céia? Faça a sua parte. Deixa eu dar uma ilustração aqui rapidão para nós terminarmos isso, com a história de minha mãe. Eu falei que hoje eu dou uma ilustração da minha mãe, falar da minha mãe. Meu irmão, meu pai era um grande evangelista. Ele era feitor da Rede Ferroviária Federal, irmã Céia. E a Rede Federal ia construindo linhas, e tudo quanto é lugar que ele chegava, ele ia pregando e brigando com os padres, pregando o evangelho, e arrumando confusão e levando o evangelho. Um dia esse senhor, com esse tipo de ímpeto, Gibson, ele se afasta do evangelho, ele sai da igreja. Foram dias dificílimos na nossa casa. Eu já falei a respeito disso aqui, nós éramos todos já formados, e eu não entendia o sofrimento de minha mãe, sinceramente não entendia. Mãe, para que a senhora passa por isso? A senhora tem 4 filhos homens, mãe, tudo formado, mãe. Para que a senhora suporta isso? E ela falava assim: meu filho, seu pai não morre fora do evangelho de Jesus que o salvou. Um dia tem um culto chamado As 100 Ovelhas. Nós falamos disso aqui hoje, das 100 ovelhas? Já falamos disso aqui hoje? Falamos sim, vocês não prestaram atenção, tá vendo? O que era o culto das 100 ovelhas antigamente? Na nossa época, né, Hugo, tinha isso. Culto das 100 ovelhas. As pessoas se desviaram, a gente fazia um culto e ia lá buscar aquelas pessoas que estavam desviadas da igreja. A vó Ilse foi lá na casa de Dona Maria, seu Manel, e fez um convite para ele. Seu Manel foi na igreja. Era difícil levar o homem na igreja, irmão Antônio. Ele foi à igreja. Quando o pastor faz o apelo, quem quer se reconciliar com Deus, seu Manel levanta a mãozinha e vai lá na frente. Volta para o evangelho. Voltou a fazer a coisa que ele mais gostava de fazer, irmã Céia, que era receber as pessoas ali na porta, igual o Mário recebe. Pôr para dentro, ficar acompanhar até no banco. Voltou a petelhar os adolescentes.
Porque ele era assim, ele chegava, as crianças estavam incomodando dentro da igreja, ele ia assim. Lembra até hoje? Aí o banco está aqui, aí o menino estava. Chegava, ficava de pé assim. Só dava uma olhadinha assim. Aí a mãe falava, ó, seu Manel aí. Aí o menino. Voltou para a igreja. Voltou a fazer o que ele amava fazer, receber pessoas. Foi para a igreja, ficou na igreja, ficou velhinho, velhinho. Mas deixa eu confessar para vocês uma coisa, eu tinha muitas dúvidas a respeito da conversão do meu pai. Um dia eu resolvi sair daqui de Recife, falei, vou lá fazer lá em Montes Claros, em Minas Gerais, fazer a profissão de fé de meu pai. Já estava bem debilitado. Cheguei lá, entrei no quarto com ele estava deitadinho na cama. E eu falei, fechei o quarto, fechei a porta, ele estava dormindo, passei a mão na cabecinha dele, acordei ele. Ô, meu filho, bem fraquinho, irmão Antônio. Pai, eu preciso falar contigo. Diga, meu filho. Pai, se eu tenho certeza que se o senhor morrer hoje, o senhor tem a sua salvação, o senhor vai para o céu, meu pai? Pergunta dura, hein? Se eu tenho certeza, se o senhor morrer hoje, Jesus já te salvou. Ele falou, absoluta certeza, meu filho. Você tem certeza, pai, que Jesus te salvou? Tenho, meu filho, absoluta certeza. Então vamos orar. Eu orei. Foi assim. Entendeu nada? Eu orei. Fiz minha oração, irmão Antônio. Acabei de orar. Ele imediatamente, Josi, começou a oração dele. E ele começou a oração com expressão que eu jamais vou esquecer. Viu, irmã Dulce? Seu Manuel falou, Senhor dos altos céus. Senhor dos altos céus. E fez uma oração muito bonita. À medida que ele orava, meu coração enchia de alegria, de paz, de sossego, de segurança. Ele terminou a oração com a voz bem fraquinha. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, gozo pleno. Sabia que um dia eu ia encontrar o meu velho na eternidade. Porque por anos, naquela casa, tinha uma mãe que perseverou em oração e disse, ele não morre fora do Evangelho. Jesus o libertou, Jesus o salvou. Ele vai morrer com Jesus. Um dia nós vamos estar os três diante do grande trono branco de Deus, adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória. Dona Maria José, seu Manuel Pedro e Moisés vai estar diante do grande trono branco. Eu quero concluir para os irmãos, não saia sem isso no coração hoje, meus irmãos. Não saia aqui sem isso. Propósitos, meus irmãos, têm relação direta, absolutamente reta, linear, com sacrifício e privilégio, perda de privilégio. Se você quer ficar na sua zona de conforto, meu irmão, pode ter certeza que vai inviabilizar o projeto. Ola Sul, se você quer ficar aqui no bem bom, no ar-condicionado, só nos domingos, no bombom, pode ter certeza que nós não deixaremos de ser nunca um clube. Mas não seremos uma igreja de Jesus que faz a diferença e é luz e sal. Porque nós temos que sair do negócio que chama zona de conforto. Entende? Propósitos se rompem em agências do reino com sacrifício.
Zona de conforto não alimenta propósito. Propósito exige sacrifício. Todas aquelas pessoas que nós narramos, Joquebede sacrificou. Meus irmãos, eu sou testemunho da minha mãe, o sacrifício que ela teve. Então, meu irmão, se vocês querem ficar no bem bom, legislando por conta própria, na defesa do bem bom, legislando para que Deus beneficie sua vida de forma própria, esqueça de propósito. No verso 10 do texto que nós lemos, fala que Joquebede não teve o privilégio de colocar nome no seu filho. Sabe quem colocou o nome de Moisés? Moisés não é nome hebraico, meus irmãos. Moisés é nome egípcio. Moses. Vocês vão ver vários faraós com o nome de Tutamoses. Moses é nome de faraó, de reis. Porque Joquebede não teve o privilégio de colocar sequer o nome no seu filho. Lembrem que Moisés, para cumprir o grande propósito de Deus na vida dele, ele teve que amargar no deserto, deixar de ser príncipe. Sim ou não? Ele ficou lá dentro do castelo, encastelado o tempo todo, para fazer a grande missão que Deus tinha na vida dele. Sim ou não? Ele teve que ir para o deserto. Sim ou não? Fique dentro do castelo para você ver, meu irmão. Fique no bem bom para você ver se Deus cumpre o propósito na sua vida. Fique no bem bom para você ver. Propósito se cumpre com sacrifício. Lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, Moisés está lá com destaque, irmão Vera, com destaque. Muito mais importante que o nome hebreu dele está a vida de Moisés. Tudo isso aconteceu porque ele tinha uma mãe, perseverou. Joquebede era uma mãe imperfeita, mas não permitiu que as incertezas anulassem o propósito dela. Ela fez de tudo que estava ao alcance dela. Ela se sacrificou pelo filho. Qual é a mãe que tem coragem aqui de dar o filho para adoção? Presta atenção o que Joquebede fez. Deu seu filho para adoção, para salvar a vida dele. Sacrifício absoluto, sim ou não? Na sexta-feira, agora, eu e Josi estivemos no Lar Batista. Estava em Maceió. Foi uma festa maravilhosa, linda. Lá tem 31 mulheres e 6 homens. Tinha bolo, tinha presentes. Orei por eles. Mas não adianta, meu irmão, a gente ficar só, eu vou orar pelo Lar Batista. Nós vamos orar pelo Lar Batista, Deus vai fazer. Não é assim que funciona, meu irmão. É assim não. Eles consomem 20 quilos de proteína por semana. Eu estava lá na sexta-feira, eu e Josi. Nós fizemos uma festa bonita. Mas nós tivemos que levar 100 quilos de frango. Necessidade, meus irmãos. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Entenda isso, pelo amor de Deus, meus irmãos. O propósito de Deus na vida da gente, ele funciona com ação. Dentro da palavra oração, oração, tem uma coisa chamada ação. Oração tem ação. Lá no Lar Batista tem um senhor lá, que em 1984
ele comprou uma casa para o Lar Batista, com muito sacrifício. 84. Gibson, agora em 2021, Gibson ele não tinha lugar de morar. Pastor Miqueias Barreto intercedeu para que o Lar Batista pudesse hospedar esse homem que com muito sacrifício comprou a casa para o Lar Batista. Ele não tinha lugar de ficar na vida. Plácido dos Santos, primeiro presidente do Lar Batista, não tinha lugar de ficar agora. Mas naquele ano de 1984, ele fez um sacrifício muito grande que ele não podia para poder comprar a primeira casa do Lar Batista. Plácido está lá hoje, hospedado no Lar Batista. Enfim, deixa eu terminar essa mensagem falando para os irmãos só apenas uma frase. Deus não tem um plano para a sua vida, Gibson. A gente tem essa besteira de falar essas coisas idiotas. Deus tem um plano para a minha vida. Não, Deus não tem um plano. Porque se Deus tivesse um plano, você estava fulminado. Deus tem muitos planos para a sua vida. Isso chama-se propósito. Deus tem planos para nossas vidas. Nós vamos pisando na bola e Deus alinhando. Deus tem propósito na nossa vida. Mas o propósito que Deus tem para a nossa vida, irmã Camila, ele só se rompe e se concretiza se Ele for de fato Senhor da nossa vida. Enquanto a gente quiser ter as rédeas na mão, o propósito fica interrompido. Permita que Deus seja o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Gibson, passa aí dos 30 minutos. Então, não. Uma leoa. Perfeita. Determinada. Sensacional. Seu coração é lindo. Vai ser difícil fazer esse vídeo e não chorar, né? Mãe, a senhora é pra mim e pra quem já teve a chance de conhecer e conviver com você. Uma mulher de muita força, de muita garra, determinação, que vai atrás do que quer. E com certeza a senhora passou isso pra gente. Eu lhe admiro porque você nunca soltou a corda, sempre esteve ali para lutar por nós. Sempre deu autonomia também, independência. Eu quero dizer que eu te admiro e desejo um feliz Dia das Mães. Beijo. Mãe, eu te admiro porque és determinada. Te amo. Beijo. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Tô aqui pra dizer que eu amo você. Que você é um exemplo pra mim, um exemplo de mulher, um exemplo de mãe. Tudo o que eu faço hoje é você que me ensinou. É o exemplo que eu tive e foi um exemplo excepcional. Então, eu só tenho que te agradecer por tudo. Eu te amo demais, 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 demais. E feliz Dia das Mães. Você merece o mundo e eu espero ainda poder te dar. A minha é especial por ser carinhosa, por ser atenciosa, por ser cristã de verdade e também por ser mãe, né? Tudo que a mãe poderia ter, a minha tem. Um beijão, minha mãe. Oi, mainha. Passando aqui nesse vídeo
para dizer o quanto a senhora é especial, o quanto a senhora é um referencial de mãe e de mulher para mim, guerreira, é um exemplo de mulher de Deus. Que Deus continue lhe abençoando, dando muita saúde, para que a gente possa comemorar muitos dias das mães juntas. Que Deus lhe abençoe, um grande beijo, a senhora é muito especial para mim, para Tiago, para todos nós. Um beijo. Manhã, saber que a senhora tá aí ainda presente na minha vida é uma bênção. E eu, mais do que nunca, agradeço a Deus por isso. Diante de todas as circunstâncias que a gente tá vivendo nesse momento, tudo que eu mais queria era lhe dar um abraço. Mas, enquanto o abraço físico não chega, eu sei que o abraço espiritual tem chegado por meio das nossas orações. Eu sei o poder que Deus tem feito nas nossas vidas de nos trazer sempre tanto cuidado e tanto zelo uma pela outra. Eu te amo demais, manhã. A senhora é um exemplo de mulher, de força, de perseverança, de mulher de oração, de guerreira, que não desiste das coisas fáceis, não diz que não quero saber disso. Eu sei, manhã, da sua importância na minha construção e eu quero cada dia mais pedir a Deus que me dê meios e formas de lhe recompensar por tudo. E eu sei que Ele já tem nos abençoado bastante. Em breve eu espero a senhora por aqui, se Deus quiser. Te amo demais, amor, e feliz Dia das Mães. Beijo. Beijo, te amo. Oi, mãe! Feliz Dia das Mães, é nosso segundo Dia das Mães longe. Eu te amo muito, tô com muita saudade. Espero que você esteja curtindo muito o seu Dia das Mães, apesar da distância. Mas sinta o meu amor aí pertinho de você, porque o meu amor te alcança e todos os dias eu penso em você e faço o que você me ensinou. Boto o joelho no chão, oro, depois eu me levanto e vou à luta. Beijo. Oi. Vamos lá, uma qualidade de Dona Josi. Acho que é a pessoa que me ensinou a prestar atenção na beleza. Para ela a beleza é fundamental e a beleza tem que estar nos detalhes. Então, essa é a Dona Josi, pessoa que valoriza a beleza. E para mim, eu poderia falar aqui um tempão, transbordar muitas qualidades, porque para mim ela tem muitas, ela é incrível. Mas se é para falar e definir algo em uma só palavra, não tem como não falar isso. A minha mãe, ela é uma das pessoas que tem mais sensibilidade pelo próximo. Ela tem muito amor para transbordar. É uma das pessoas mais amorosas que eu conheço aqui na Terra. E eu sou muito grata e me sinto privilegiada de ter uma pessoa dessa na minha vida. E de poder chamá-la de mãe. Porque ter uma mãe dessa é um presente de Deus. Mãe, te amo muito. Muito, muito, muito. Bem, é complicado você adjetivar alguém que você ama tanto. Palavras faltam, sensacional seria o que chega mais próximo. É isso aí, minha mãe é sensacional. Tem várias qualidades que eu admiro em você, mas acho que a sua alegria, o quanto você diverte a gente, enche a nossa vida de risada. Eu acho que é a melhor qualidade que todo mundo imagina que eu vou dizer. Mas acho que a sua melhor qualidade é o quanto seu coração é lindo, o quanto ele é generoso, o quanto está sempre disposto a fazer tudo por todo mundo, o quanto você é uma serva de Deus. Eu te amo muito, tenho muito orgulho de você. Oi, mãe, tudo bom? Estou passando para lhe desejar um feliz Dia das Mães. Infelizmente eu não estou aí, mas eu quero que você se sinta abraçada. Se sinta especial porque você é uma mãe incrível e já já eu estou por aí. A gente fica junto, mata essa saudade, espero que você fique bem. Saiba que você sempre foi uma mãe perfeita, sempre fez de tudo para me ver feliz, sempre esteve comigo. E eu sou muito grato por tudo isso. Se eu sou quem eu sou hoje é por conta de você. Então, te amo, feliz Dia das Mães e aproveite. Minha mãe é
Uma leoa. Minha mãe é maravilhosa. Ela que ama os seus e briga por todos. Então, parabéns, mãe. Parabéns, menina. Eu gostaria de fazer, em nome da Igreja Batista Orla Sul, uma homenagem a uma mãe muito especial, uma mãe assim muito querida de cada um de nós. Essa mãe, por exemplo, eu a observo muito, eu a vejo muito aqui na igreja. E eu quero citar algumas características dela. Apesar de ser uma mãe sênior, né, uma mãe assim, mãe das mães, talvez, né, a gente pudesse colocar assim, ela tem uma vivacidade enorme, ela é muito viva, né? Vivacidade é exatamente isso, né? É você ter esse brilho, é você ter essa dinâmica, né? É você perceber que essa pessoa, assim, quando chega, ela preenche os espaços e etc. Segunda característica que eu quero destacar dessa mãe é o sorriso. Ela tem um sorriso lindo, maravilhoso, um sorriso que é largo, um sorriso que é vasto, mas também tem uma terceira característica que eu admiro demais nela. Sabe o que é? É a doçura. Ela é muito doce. Muito doce. E quando a gente chega perto, dá vontade de abraçar logo, de imediato. Mas só que não pode, né? Com a pandemia a gente não está podendo fazer isso, né? Mas todo mundo gosta de, nos tempos normais, né, aconchegá-la, dar um abraço, estar junto dela, porque ela transmite essa doçura, ela transmite esse carinho que a gente tanto precisa, que a gente tanto quer e que a gente gostaria de dar para ela nesse instante também. Então, minha homenagem em nome da Igreja Batista Orla Sul vai para nossa querida irmã, vivacidade, sorriso largo, doçura, que é a nossa irmã Dulce, querida, linda do coração. Em nome de todas as mães que estão de parabéns hoje também. Que Deus te abençoe. Um abração, não só do seu pastor, mas da sua igreja toda. Amém. Oi, eu vim falar sobre minha mãe. Ela é muito gentil. Gente, ela é muito fofa. Gente, ela estuda inglês. Você já viu uma mãe estudando inglês? É claro que não. Tô provável que vocês já tenham umas mães de inglês. Mas a minha é super especial. Por isso que eu quero mandar um beijão pra ela. Feliz Dia das Mães. Beijo, tchau. Tchau. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães a todas vocês. Alô, som, isso. Nós estamos encerrando, tá certo? Os irmãos, eu sei que tem um horário hoje, né? Estão preocupados com o horário,
A gente não vai ter mais cântico, né? A gente estourou muito no horário da pregação, então a gente não vai ter mais aquela cântico final aqui agora, tá? Mas as lembranças das mães, personalizadas, inclusive das mães da igreja, estão aí sendo distribuídas com vocês. Podem abrir, podem ver, podem ficar, né, à vontade, né? Os filhos estão entregando para as mães aí, né? Os filhos que estão aqui estão entregando para as mães. E a gente agradece muito a presença de vocês nesse instante aqui. Então, o Hugo precisou sair um pouco mais cedo, ele tinha o horário realmente das 11h30 e precisou sair. Então, a gente vai encerrar exatamente com uma oração pelas mães. Então, eu peço que vocês todos fiquem de pé. Tá certo? Já estamos realmente terminando, finalizando aqui agora com vocês. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Estamos estourados meia hora certinho, mas dá tempo para almoçar sem dificuldade. Tirar uma foto. Todas as mães, venham que fiquem aqui na frente, todas as mães. Mais aqui, de mim para lá, né? As mães que estão nos visitando também, que receberam, vão receber também uma lembrança. As mães que estão, olha aí a sua lembrança aí. Isso, pode vir para cá. Quem é mãe pode vir para cá, pode ficar aqui na frente, de mim para lá, para poder sair na imagem. Fique aqui, mais para lá, Dona Josi. Muito bem. Enquanto os pais, os maridos aí batem as fotos, fazem as fotos, a gente vai orar nesse instante, tá bom? De máscara. Infelizmente, como vocês estão bem juntinhas, tem que ser de máscara sim, com certeza absoluta, tá? Oremos. Paizinho Santo e Deus bendito, nós queremos buscar a Tua presença nesse instante, te agradecer muitíssimo esse momento que nós estamos vivendo no dia que é dedicado às mães, Pai. Nesse instante nós queremos consagrar todas essas vidas que estão aqui. Nós queremos te pedir que Tu possas abençoá-las de uma maneira firme, sincera, de uma maneira plena, total, em suas vidas, Pai. Tu sabes que cada uma dessas mães tem suas preocupações, principalmente aquelas mães que têm seus filhos distantes, não é? Que estão em outros países, que estão estudando, que estão trabalhando e etc. A preocupação é maior nessa hora. Nós pedimos que Tu possa abençoá-las com a paz que excede a todo entendimento, que Tu possas dar tranquilidade a esses corações, sabedores de que aquilo que foi ensinado, como foi colocado aqui num dos vídeos, está sendo vivenciado por esses filhos distante, longe, mas está sendo vivenciado por eles nesse momento, Pai. Nós queremos dizer assim, muito obrigado, Senhor, porque nós saímos do ventre dessas mulheres maravilhosas, essas mulheres que não tiveram medo de se sacrificar, como colocou Moisés aqui, para dar a luz a um filho, né? A bênção do filho, ela é maravilhosa, mas o sacrifício de gestar é outra coisa completamente diferente, e nós precisamos agradecer o cuidado que essas mães tiveram com cada um de nós. Portanto, Pai bendito e Deus eterno, abençoa todas essas mães no nome de Jesus, que elas possam ter um dia maravilhoso, uma vida maravilhosa, que assim seja no nome de Jesus mais uma vez. Amém e amém. Que Deus as abençoe, uma salva de palmas para as mães. Feliz Dia das Mães. Muito obrigado àqueles que trouxeram para a gente